Pai, e aí? Qual é a treta? Qual é a cena? Tudo é fácil, tudo é drugs, tudo é suave. É só você ler na hora certa e do jeito certo. Muito bem-vindos, amantes da psicologia, apaixonados por conhecimento, cheiradores de biblioteca. Esse é o Psicocast, o podcast mais louco da internet. Aqui é Rafael Cerqueira, de Santo André, São Paulo. E se Pique Cérebro soubesse analisar o comportamento, eles já tinham dominado o mundo faz tempo. Sou Nayara, moro em Cajamar, São Paulo. E eu vou fazer uma breve introdução sobre o Watson. Eu sou o Felipe, de São Paulo. Eu suspeito que Pink Cérebro tenha dominado o mundo, a gente só não sabe. nós estamos em uma caixa de Pink Cérebro, né? Exatamente. Aí, aqui é o Will de Mauá, São Paulo, Brasil, e é o seguinte, o amor é um cão dos diabos, meu bem. Muito bem, amigo Psicoloucos. Nesse cast falaremos sobre será uma aula, uma breve introdução à análise do comportamento. A gente vai falar sobre os principais teóricos, o que foi a contribuição deles para essa teoria incrível, mágica, sensacional. Você vai conferir essa aula após aí a sessão de recados, leituras de e-mail. Muito bem, amigos psicoloucos, aqui é Rafael Cerqueira. Muito bem, amigos psicoloucos, aqui é o William, São Paulo, Brasil. Fala aí, William, preparamos um cast sobre... O esquema ficou bom, o esquema ficou da hora, fininho, ficou show. Dá um outro adjetivo aí pra mim, porque tá começando a fugir tudo agora da cabeça. Ó, eu vou falar um adjetivo que ele é perfeito para o que eu vou falar agora em seguida. Ele ficou special, ficou magic. Special, magic. O wonderful. Eu não tenho mais adjetivo, desculpa. Amazing, ficou amazing. Deixa eu contar a minha história. É o seguinte, eu quero ler um livro que chama Assombro, a tradução que foi feita pela editora Rocco. O que aconteceu? Eu não acho mais esse livro. Eu procurei pelo site Mercado Livre ou LX, eu não lembro onde que foi, e o livro estava R$200. Eu não tenho R$200. O que eu vou fazer da minha vida? Eu fiquei lá, lamentando, e lamento até hoje, porque ele virou relíquia, tá mais raro ainda, deve estar mais caro ainda. O que acontece? Eu fui buscar esse livro no meio digital e encontrei. Como? Em inglês. Uma coisa muito interessante, eu me interessando aqui por neuromarketing, vendo coisas que envolvem psicologia, neurociência, marketing e etc, um monte de coisas, e eu entro no nosso famoso Cielo, Google acadêmico, que é padrão, né, meu amigo universitário, todos vocês conhecem ele, eu acredito, e tem que conhecer, porque é o básico pra gente, e eu abro lá vários artigos, em que língua que eles estão, e eu cliquei no português, hein, em sua maioria, os conteúdos estão em quê? Em inglês. Em inglês, com certeza. O que eu faço agora? Eu vou usar o Google Tradutor para traduzir o texto todo? Não, pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Para quem não tem tempo ainda, como eu, e aí? É por isso, William, que eu vou te dizer um negócio. A gente não pode perder tempo, porque quando a oportunidade bate na sua porta, ou quando você tem um desejo, ele é frustrado por causa de uma besteira dessa, você vai lembrar disso pro resto da sua vida inteira. Eu penso assim, nada pode estar entre você e o seu desejo, entre você e os seus sonhos. É por isso que o nosso amiguinho psicolouco, ele tem que correr atrás da especialização, de uma pós-graduação, com certeza aprender outra língua. Mas isso daí é essencial, né? A questão da língua, ela tá tão interessante, porque teve uma vez que eu fui fazer um cruzeiro, eu tava rodando ali dentro, eu fiquei maravilhado, eu falei, que lugar muito louco, eu preciso viver pelo menos um mês aqui trabalhando. E eles falaram assim pra mim, tem muita gente que tem formação superior, porém, o que eles cobram aqui, o que é essencial, você tem que falar outra língua, no mínimo inglês. Inglês hoje é a segunda língua mais falada do mundo, só perde pro chinês porque tem muito chinês nessa terra. Eu vou pro centro de São Paulo ou pra pastelaria aqui embaixo, que antigamente era uma dona, agora é outra, passou pra outra. Eu acho que já virou dinastia, porque cada ano que eu vou lá é um chinês diferente para embaixo. Eu tô falando sério. Eu não tô falando. Pô, mas chinês diferente ali. Mas o que é mais divertido? Você aprender a falar pastel de flango ou você poder pedir um hambúrguer?
Não é mesmo? Esse negócio de hambúrguer virou hambúrguer. É bem melhor, entendeu? Você comendo Burger King, você vai lá ficar fazendo. Você vai pra outro país, sabe, pedir a comida, vai ficar fazendo, tipo, os números assim com os dedos, sabe, apontando. Oni, você não vai, filhão. É por isso o Psicocast tá trazendo pra vocês uma parceria muito legal com uma professora particular de inglês. Pra quê, meu amigo psicoloco? Pra quê? Pra quê, William? Pra quê? Pra você. É essa daqui? Quem que é? É a que eu tô pensando que é? É quem você tá pensando que é. É a sensacional Danúbia Fassoli Galvão. A professora, ela é particular, ela é pós-graduada, ela tem experiência, trabalha há muitos anos no ramo. E, meu amigo, William, vou falar um negócio pra você, já pra você não sofrer mais com o Chuck Palahniuk, beleza? Se você entrar em contato com a Danúbia Fassoli Galvão, você tem direito, é sério, não tô zoando, a uma aula experimental grátis. Você tá zoando. É tipo injeção na testa, tá ligado? Todo mundo quer, cara. Quem não quer? Porque você vai testar se você gosta mesmo do negócio. Injeção na testa. E aí foi foda, injeção na testa, todo mundo injeção na testa. Cara, eu não quero não, Diogo. A aula de inglês eu quero, com certeza. É por isso que, eu quero conseguir ler os meus livros. Eu quero poder ler meus livros. Eu vou falar um negócio pra você, viu, William? Eu tava fazendo a iniciação científica em análise do comportamento e tem uma autora americana, eu só lembro o nome dela, Glenn. E ela tem vários livros legais, nenhum em português. Aí a professora indicou, eu falei, não, eu vou ler isso aí. Aí eu tive aulas com a professora Danúbia. A aula, ela pode ser via Skype. Se você mora na região do ABC Paulista, pode ser na sua casa, ou você vai na casa dela, onde tem um espaço reservado só para as aulas. É demais, entendeu? Você vê que já desenvolveu, tá dentro da tecnologia, já evoluiu, fazer via Skype. Hoje em dia, eu já ouvi falar que tem até terapia via Skype. Com certeza tem, né? A gente tem que atender a demanda, né, cara? Não dá pra gente ficar esperando o que tá acontecendo, pegar moldes prontos, né, do mundo aí. Você vai na escola... É aquilo, né, Rafael? A gente é um perfil de universitário que a gente trabalha e estuda, então a gente tem que adaptar a nossa vida às coisas, e quando a gente encontra alguma coisa que se adapta à nossa vida, eu acho que fica o ideal. Quando propõe alguma coisa boa assim, que chega até nós no tempo que a gente pode estar, que a gente precisa, aquela uma horinha que a gente tem disponível durante todo o dia, é sensacional, assim. Cara, eu vou te dizer um negócio. A gente não pode se ligar a moldes, né? Você chega na escola de inglês, eles vão ter lá a apostila pronta, tudo pronto pra você. Mas, caro amigo psicolouco, você sabe disso. Todo ser humano é diferente, extremamente complexo. É por isso que as aulas da professora Danúbia, elas são feitas diferente pra cada aluno. Demorou, né, cara? Eu vou passar o contato dela aqui, porque você precisa disso. Você pode entrar em contato pelo Skype nosso de meu Deus, que é danubia.facioli. De God. Oi? De God, Deus. Você pode entrar em contato pelo danubia.facioli@gmail.com para estar agendando a sua aula experimental. Você pode acessar a página dela, porque ela tem um blog. Ela é blogueira também, entendeu? Hoje em dia o negócio é isso, que é o Personal English Teacher. Personal English Teacher. Personal English Teacher. .wordpress.com, ou você acessa a página dela, facebook.com/aulas de inglês Danúbia FG. Não é isso aí, William? Meu, mas pelo que eu sei aqui, tem um número também que dá para fazer contato via WhatsApp também, não é? Que é o código 11 99556 1394. 13, né? Porque pra estar aqui ouvindo o Psicocast é tudo 13, né? Easter eggs. 13 é uma coisa antiga, viu, psicoloco? Se você não sabe o que significa esse número, pode pedir pro pai Google te explicar, viu? E a gente preparou aqui, meus amigos psicolocos, uma coisa bacana de introdução à EQ, análise do comportamento. A gente pegou aí Pavlov, Watson, Skinner. Fica ligado que o negócio vai ser da hora. É isso mesmo. Falou tudo. Acabou, ponto. É isso aí, meu amigo. Vamos curtir esse maravilhoso cast sobre introdução à análise do comportamento. É nóis. Vamos nessa. Chuta o balde, regaça, filho. Posso citar
recitar um poema? Pode. Tá, ô Cerqueira, se liga. Esse poema, o título dele é Como Ser um Grande Escritor. Ele começa assim: você tem que trepar com um grande número de mulheres belas, mulheres, e escrever uns poucos e decentes poemas de amor. E não se preocupe com a idade, e com os talentos, frescos e recém-chegados. Apenas beba mais cerveja, mais e mais cerveja. E vá às corridas pelo menos uma vez por semana. E vença se possível. Aprender a vencer é difícil, qualquer frouxo pode ser um bom perdedor. E não se esqueça do Brahms e do Bach e também de sua cerveja. Não exagere no exercício, durma até o meio-dia. Evite cartões de créditos ou pagar qualquer conta a prazo. Lembre-se que nenhum rabo no mundo vale mais do que 50 pratas em 1977. E se você tem a capacidade de amar, ame primeiro a si mesmo. Mas esteja sempre alerta para a possibilidade de uma derrota total, mesmo que a razão para essa derrota pareça certa ou errada. Um gosto precoce da morte não é necessariamente uma coisa má. Fique longe de igrejas e bares e museus, e como aranha, seja paciente, o tempo é a cruz de todos. Mas o exílio, a derrota, a traição, todo esse esgoto. Fique com a cerveja. A cerveja é o sangue contínuo. Uma amante contínua. Arranje uma grande máquina de escrever e assim como os passos que sobem e descem do lado de fora de sua janela, bata na máquina, bata forte. E faça disso um combate de pesos pesados. Faça como o touro no momento do primeiro ataque. E lembre dos velhos cães que brigavam tão bem. Hemingway, Celine, Dostoiévski, Hanzo. Se você pensa que eles não ficaram loucos em quartos apertados, assim como este em que agora você está, sem mulheres, sem comida, sem esperança, então você não está pronto. Beba mais cerveja, há tempo. E se não há, está tudo certo também. Bukowski. Caraca. Muito bem, vamos lá, psicolocos, vamos falar um pouco, acho que, sobre o pai, o avô da análise do comportamento, que é o Ivan Pavlov. Quando ele começou os experimentos dele, desenvolveu a teoria, ainda não existia ainda esse nome, behaviorismo, né? Quem foi Pavlov? Ele foi o primogênito de um pastor, ele tinha mais 11 irmãos, ele era russo, da cidade de Riana, porém, ele não seguiu os passos do pai pastor, graças a Allah, foi estudar ciências. Ô, Joe, e foi... se um muçulmano ouvir esse negócio de Allah, você vai arrumar treta, viu, Joe? Ele vai fazer o quê? Ele vai jogar uma bomba no meio do nada? A bomba é só o início, né? Eu não duvido nada que tem um hacker no meio aí com uma câmera te observando agora. Ah, mas se ele estiver me observando, ele tá vendo um cara nu aqui com um fone na cabeça. Eu acho que tá todo mundo nu agora. Poluição visual total, né? No calor que tá São Paulo essa época, deve estar todo mundo nu mesmo. Mas bem, então, Pavlov, ele teve um famoso experimento com cães que foi desenvolvido da seguinte forma: ele, estudando ciências naturais, ele fazia experimentos com cachorro e ele decidiu dar como é que funciona as papilas gustativas dos cachorros, a questão da digestão, da salivação. Nesse processo, ele fez uma incisão cirúrgica de um dispositivo que coletava a saliva do cachorro. Então, naquela época, hoje em dia, a bioética não deixaria um experimento desse de jeito nenhum, mas anyway, ele colocou um dispositivo que coletava a saliva do cachorro e apresentava comida para ver o quanto esse cachorro salivava com os alimentos, etc. Com o tempo, ele começou a perceber que o cachorro salivava quando o cuidador vinha trazer a comida, ou então quando alguém entrava de jaleco branco. Então ele começou a perceber essa associação do animal com a presença das pessoas, com comida, e ele também acabava salivando. Então, o que Pavlov fez? Ele isolou o espaço onde o cachorro ficava e onde o cachorro não podia ver mais nada. Então ele inseria comida e apresentava um estímulo, que no começo era um metrônomo. Então ele colocava comida, colocava o metrônomo colocando. Com o tempo ele começou a perceber que só o som do metrônomo já estava eliciando o cachorro a salivar. Aí foi assim, com esses experimentos, aí ele começou a colocar música, sinos, que ele foi entendendo algo que ele foi chamar mais tarde de reflexo condicionado, que ele dizia que os seres, né, eles têm reflexos incondicionados, já estão na filogênese dele, já fazem parte do seu organismo, e existem os reflexos condicionados, que são aqueles que a gente aprende.
entende, fazendo um paralelo com o ser humano, né, a gente tem, assim, a reação de sudorese, às vezes de tremedeira, ou de aumento de adrenalina numa situação de real perigo. Então isso é um reflexo incondicionado. Mas vamos supor, estamos numa floresta, num safari, e um leão começa a correr atrás da gente. A gente vai despertar todas essas respostas corporais. Porém, com o tempo, se a gente voltar nesse mesmo lugar, talvez isso fique um trauma, fique um medo, a gente começa a ter as mesmas reações que tinha antes. Então a gente pode ver uma grande aplicabilidade para entender a questão de traumas, medos, fazendo esse paralelo com Pavlov. Mais ou menos na mesma época que ele, acredito que foi mais ou menos em 94 que Pavlov estava desenvolvendo essa teoria. Na Rússia tinha um americano chamado Edward Thorndike, também estava desenvolvendo o que seria a raiz do behaviorismo. Ele pode ser considerado até assim o primeiro behaviorista, por estar estudando a questão, assim, os primórdios de um estímulo e resposta. Ele não colocava essa nomenclatura ainda, mas já fazia alguns experimentos. O Edward, ele também era filho de pastores, né, como acho que quase todos psicólogos antigamente eram, e ele queria fazer experimentos de aprendizagem com seres humanos, porém não autorizaram ele, então ele utilizava galinhas, pintinhos, ele montava esquemas de labirintos com a ajuda de William James também, que ajudou ele a ter um nome mais conhecido. Ele foi aplicando a teoria assim, de estimulação de um organismo para alcançar um objetivo, até que ele construiu uma caixa problema, onde ele colocava gatos famintos com diversos dispositivos dentro dessa caixa, e um dispositivo apenas ia abri-la e dar o alimento para o gato. Ele começou a perceber que existia uma relação de causa e efeito no comportamento dos animais, e que eles aprendiam com isso. Então ele começou a perceber que os animais entendiam uma conexão entre a atitude dele e a consequência que viria. Ele deu o nome a essa teoria de conexionismo, e ele acreditava que a gente tinha essas conexões, porque ele percebia essas conexões neurais. Ele falava que nós tínhamos, pelos neurônios, nós fazíamos essas conexões de resposta e consequência, e isso com o tempo fazia com que nós fizéssemos cada vez aquela mesma coisa que era reforçada antes, e aquilo que não trazia reforço a gente deixava de fazer. Ele basicamente fez o mesmo experimento que o Skinner, porém ele focava mais nessa questão daquilo que não traz benefício, a gente deixa de fazer. Ao contrário do Skinner, que puramente veio trabalhar mais o comportamento operante e o reforço positivo. Bom, o Watson, falando de Watson, a gente tem o behaviorismo, né, que no início do século XX, a psicologia ela buscava a sua inserção e o reconhecimento como ciência, pois até então ela ainda não era reconhecida. O campo teórico não era reconhecido como uma ciência. Para alguns pesquisadores no campo da psicologia, isso até significava seguir algumas regras do método científico que era definido na época. A definição clara e precisa de um objeto para ser inserido dentro da ciência, então, a definição clara e precisa de um objeto e a utilização de procedimentos objetivos de estudo eram fundamentais para que se pudessem ocupar lugar ao lado das ciências que já eram reconhecidas na época. Então, o behaviorismo, com o Watson, tem o que nos contar. O termo behaviorismo foi inaugurado pelo americano John Watson, com seu artigo publicado em 1913, que apresentava o título Psicologia como os behavioristas a veem. O termo em inglês behavior significa comportamento, e por isso, para denotar essa tendência teórica, usamos o termo behaviorismo até os dias de hoje. Além de comportamentalismo, a teoria comportamental e análise experimental do comportamento, ou análise do comportamento, também é utilizada. Watson, postulando o comportamento como objeto da psicologia, dava a essa ciência a consistência que os psicólogos da época vinham buscando há muito tempo. Então, assim, para a psicologia, não bastava, assim, ter o divã, o paciente vinha trabalhar com o inconsciente. Eles precisavam de um objeto observável para ser inserido como ciência, para ter o que estudar. Foi o Watson que introduziu esse objeto, que é o comportamento humano. Então, esses critérios que o Watson criou foram muito importantes para que a psicologia alcançasse o status de ciência,
rompendo definitivamente com a sua tradição filosófica. Watson defendia também uma perspectiva funcionalista para a psicologia, isto é, o comportamento deveria ser estudado como uma função de certas variáveis do meio. Para Watson, a psicologia ela deveria estudar o comportamento do ser humano desde o nascimento até a morte. Tudo, inclusive do comportamento, consiste em estabelecer as relações entre o estímulo e as respostas. No seu artigo, em que Watson publicou, A Psicologia Tal como o Behaviorista Vê, Watson considera que com Wundt, a psicologia científica teve uma falsa partida. O fundador do primeiro laboratório de psicologia, ao pretender estudar os processos mentais, os conteúdos da consciência, ele não conseguiu romper com as concepções tradicionais, ou seja, tratou de apegar-se à tradição com uma das mãos, enquanto com a outra puxava para o outro lado da ciência. Para se constituir como ciência, a psicologia teria que cortar com todo o seu passado, concepção e método, e constituir-se como um ramo objetivo e experimental da ciência, que foi o que Watson fez. But not everyone believes that biology is destiny. For many scientists, it's your experiences in life. Acho que vale lembrar também que o Watson, como o William James, o próprio Edward, que eu citei, eles estudaram em Harvard, que é uma universidade bem tradicional, e bem antiga. Então lá eles já estavam assim estudando ciências naturais, fisiologia, física há muito tempo. Então eles tinham essa tendência a querer algo mais palpável, né? Uma teoria não tão mentalista. Eu acho que além desse ímpeto do Watson de querer fazer algo certo, também tinha as raízes deles, né? Percebe aí que ele tinha uma dificuldade com a introspecção, né? Então, quando você trata da psicologia, dessa ciência psicológica, no termo da introspecção, ele procurava descartar isso daí, né? Ele queria alguma coisa... na verdade, era isso que tornava aquilo uma ciência, né? Palpável, você pode provar, você pode observar e experimentar. Então, o foco, né, do behavior é isso daí: experimentar, observar, testar, retestar, aplicar, excluindo essa coisa introspectiva que firmava a psicologia clássica, ou até então, que foi o que gerou uma grande crítica no princípio das obras dele, né? Ou dos experimentos que ele observava e fazia. Exatamente. E voltando um pouco para a carreira de Watson, ele começou a ensinar psicologia na Universidade de Johns Hopkins em 1908, e em 1913 ele deu essa palestra na Universidade de Columbia, que é a psicologia como um behaviorista vê, que detalhou a posição do behaviorista. Então, por isso foi uma palestra assim muito famosa, muito conhecida e muito comentada. Até hoje, assim, em artigos que a gente lê sobre o Watson, ele deu uma grande explicação sobre a psicologia e como a psicologia é vista pelos behavioristas, pelos analistas do comportamento. Watson também fez um experimento, seu experimento mais famoso foi com o pequeno Albert, na qual ele e um assistente graduada chamava Rosalie Reiner, ele condicionou uma criança pequena, que é o Albert, a ter medo de um rato branco. Eles realizavam esse teste repetidamente, emparelhavam o rato branco com um alto ruído estridente, que era assustador para uma criança na idade que tinha Albert. Eles também foram capazes de demonstrar que esse medo que a criança sentia podia ser generalizado para outros objetos brancos e peludos. A ética desse experimento é muito criticada até os dias de hoje. Por quê? Porque... Por usar um rato branco? Por usar um rato branco e não usar um rato negro? Não, porque em 2009 os pesquisadores foram... Questões raciais aqui, né? Não entendi. Vai tratar de questões raciais aqui quanto ao rato. Eu acredito. Não, foram por questões éticas mesmo. Melanina, ué. O porquê foi criticado, eu vou explicar agora. Em 2009, os pesquisadores eles identificaram que Albert era um menino chamado Douglas Merritt, e na verdade o que eles criticaram foi a questão do que aconteceu com a criança após. Eles descobriram que o menino morreu aos 6 anos de hidrocefalia, que é uma condição médica na qual o fluido se acumula dentro do crânio.
Em 2012, os investigadores apresentaram as provas de que Merritt, a criança Albert Merritt, sofria de deficiências neurológicas no momento do experimento e que o Watson pode ter deturpado o menino como saudável e um infantil normal, sendo que ele já tinha esses problemas neurológicos. Eu acho que só o fato de usar uma criança e causar um medo, né, condicionado nela já é motivo para a ética cair. Sim, matando, com né? certeza. A especulação sobre isso tudo só populariza mais a pessoa. Com única certeza. coisa que é válida como experimento, né? É outra época, é outro tempo. É claro que hoje a gente pensa nos critérios do que é certo e errado. Mas quem prova o que se fala, né? Eu acho que muito se especula. Isso daí é bom que populariza mais a pessoa, né? A questão não é se o cara é bom ou ruim, se ele é um lixo ou não. É o quanto ouvem falar dele. But not everyone believes that biology is destiny. For many scientists, it's your experiences in life. Com certeza. Para fazer a pesquisa para esse cast, a gente acabou pesquisando, a gente achou vários nomes assim que estavam ali no começo do behaviorismo e do neo-behaviorismo. E é engraçado que a gente só ouve falar de Watson, Pavlov, Watson e Skinner. Só que a gente acha vários nomes que contribuíram para esse trabalho, porém talvez eles não foram tão polêmicos, na sua empreitada. A gente estava conversando, a Nay estava falando sobre o Watson, que ele queria tornar o behaviorismo uma forma assim, científica de se estudar a psicologia. E tem lá na frente, meio que contemporâneo ao Skinner, que a gente vai falar posteriormente, tem o Clark Leonard Howell, que ele já estava estudando esse behaviorismo mais radical e ele tinha muita habilidade com raciocínio lógico, matemática e física. Então ele estudava a questão de comportamento, resposta às nossas motivações, os nossos referenciais para agir de forma extremamente matemática. E é muito bem estruturado. Porém, ele não foi polêmico e com certeza ninguém vai ouvir falar dele, provavelmente dentro de toda a graduação de psicologia. Você sabe uma coisa que eu penso, que eu acredito ser uma verdade, a popularidade das pessoas, além da ciência, porque é válido, muita gente produz ciência e a gente não escuta falar deles, nem discute sobre eles. Mas a pessoa em si, o jeito dela, pra gente não usar o termo personalidade, né, que se enfoca mais em psicanálise, são as contingências da vida dele. Né? Pois é. Eu ia falar um pouco sobre... Após o Watson deixou a academia, né, onde ele trabalhava, em 1920 ele saiu da Universidade de Johns Hopkins, pois ele teve um caso com Rainer, que era sua assistente, e se divorciou de sua primeira esposa. E foi então convidado pela universidade para renunciar à sua posição. Assim, bem sutil, né? Foi convidado a deixar. Watson se casou então com Rainer e os dois permaneceram juntos até a sua morte em 1935. Após sair dessa universidade onde ele dava aula, começou a trabalhar para uma agência de publicidade, onde permaneceu até se aposentar. Passou os seus últimos dias vivendo numa vida reclusa em uma fazenda, Connecticut, Connecticut. E pouco antes de sua morte, ele queimou muitos de seus trabalhos e cartas pessoais. Então, assim, muitos trabalhos que ele haviam feito foram perdidos e eles não conseguiram recuperar. Tá aí a polêmica. Tá aí porque ele foi famoso. Pois é. Então, só para concluir, o Watson ele preparou todo o palco do behaviorismo, que logo passou a dominar a psicologia. Enquanto o behaviorismo começou a perder a sua influência em 1950, muitos dos seus conceitos e os princípios ainda são muito usados hoje. Condicionamento e modificação de comportamento ainda são amplamente utilizados na terapia e no treinamento comportamental, a fim de ajudar e auxiliar os clientes tanto a mudar de comportamento problemáticos e até mesmo a desenvolver suas habilidades. Legal. Demais. Quer complementar mais alguma coisa sobre o Watson? Tratando dessa questão da biografia dele, de quem ele foi, essa parte bem polêmica, a gente percebe pela estrutura, história de vida, eu não diria que foi uma pessoa problemática, mas você identifica vários elementos que tornavam ele uma pessoa
meio que transgressor nesse meio social dele. Tanto que você vê na biografia dele que tem um trecho que fala que ele foi preso. Ele foi preso por atirar com uma arma de fogo dentro dos limites da cidade. Então, ou seja, a gente percebe que quando a gente fala de polêmica, e por que citam ele, além da ciência, que é o que ele buscava, porque assim, no que ele se importava, ele queria fundar o behaviorismo ou behaviorismo. Ele dava importância aos estudos, obviamente, só que a gente percebe que quem precedeu ele originou as ideias, originou os experimentos. Ele queria fundar a escola, ele queria fazer daquilo a ciência, a prática, um experimento, uma coisa observável e que fosse ensinado nas universidades. Então, voltando a essa parte da infância dele, o pai dele abandonou ele, tanto que isso daí foi um fato tão marcante que depois que ele ficou famoso, que ele explodiu nas mídias da época e ainda ganhou dinheiro, o pai dele quis vê-lo de novo e ele não quis ver o pai dele. Então a gente já percebe, quando a gente fala de contingências, né, na análise do comportamento, isso daí vai construindo a pessoa de uma maneira excêntrica, ou comum, né, porque eu acredito que hoje em dia o excêntrico também acaba entrando num eixo comum. Então ele tinha alguns problemas na escola, briga, conflito, etc e tal, teve esse fato de tiro, e a mãe dele era muito religiosa, tanto que ele fez uma promessa para a mãe de que ia virar pastor. E aí que ele foi para a faculdade, estudou matemática, filosofia. Então ele foi se aplicando a algumas coisas com o intuito de ser pastor. A mãe dele morreu, se eu não me engano, foi logo no período que ele estava fazendo pós, ou quando ele se formou na graduação, eu não recordo. Quando a mãe dele morreu, ele se sentiu liberto dessa promessa que ele tinha feito para ela. E aí ele começou a se dedicar a algumas outras coisas que interessavam ele, e reforçavam ele. E aí ele foi se aplicando, estudou filosofia, algumas ciências biológicas da época, que tem também um fundamento muito forte no behaviorismo. E aí a gente percebe que a primeira esposa dele se casou com uma aluna já, e esse caso da separação, porque ele dava aula, se separou dessa então esposa porque se apaixonou pela assistente dele, o Rosalice Reiner. Ele se apaixonou por ela, ela mandou um poema para ele, uma carta, deixou ele loucão, e tanto que isso daí foi tão marcante que ele foi convidado, né? Tiraram ele da universidade. Entraram com o pé e convidaram ele a vir com a bunda. Aí ele veio. É mais ou menos o que aconteceu com o diretor da universidade, e convidou ele a trabalhar nessa. Ele gritava. Aconteceu a mesma coisa, só que o outro cara, ele foi expulso porque pegaram ele com mulheres da vida, num bordel. Aí mandaram o cara sair. O mundo acadêmico é rígido, né, meu? É muito rígido, né? A profissão mais antiga do mundo não pode ser exercida, eles querem estudar o quê lá? Não, mas ele tentou argumentar isso daí. Não, experimento, tal, mas os caras mandaram ele embora. Não, mas aí ele quer demais, né? Eu não vejo problema nenhum no cara na vida particular dele exceder algumas regras que são sociais. Isso daí não diminui o conhecimento. Porém, esse cara, que eu não lembro o nome, se ferrou, né? Foi mandado embora e se lascou. Depois de um tempo aconteceu a mesma coisa não a mesma coisa, né? O Watson, ele se envolveu com a aluna, motivo para mandarem ele embora. Então o cara fica a princípio meio perdido. Você vê que tem cartas dele para outros pesquisadores, professores. E aí ele entrou nesse ramo publicitário e começou a fazer experimentos também com a publicidade, ou seja, ele agregava conhecimentos científicos, psicológicos para a cidade. Teve a agência, trabalhou na agência, se apresentou nessa agência e fez muitos experimentos. Não foi o precursor. É nessa época que o Watson, ele começa a falar aquelas coisas que ele pode transformar uma pessoa no que ele quiser, que se ele quiser criar um jogador de futebol, ele pode. Isso daí ele fala com crianças também. Deu uma baita de uma polêmica. Só que ele criava os filhos dele, reza a lenda, e tanto que ele teve 2 filhos, né? 2 ou 3. E um dos filhos dele se suicidou. É claro que a especulação sempre vai jogar a culpa no cara. Isso daí é publicidade também. Não estou falando que não tem a culpa, estou falando que o fato de falar isso deixa o cara ainda mais público, né? But not everyone believes that biology is destiny. For many scientists, it's your experiences in life. E ele tinha algumas regras para a criação de filhos que ele publicava isso daí. Ele falava que o pai ele
ele tá errado quando ele é muito amável, ele dá carinho toda hora. O pai, resumindo de uma forma um pouco mais pobre, ele teria que ser uma pessoa fria. E ele fez um documento e ensinava como criar o filho. Então, os filhos dele depois falaram que ele não demonstrava afeto. Aliás, a única vez que viram o Watson chorar foi quando a esposa dele morreu. Ela era 20 anos mais nova do que ele, a Henry. Ela faleceu, ele não esperava isso, porque como ele era bem mais velho, a ideia dele é que ia morrer depois. Então o filho dele, James Watson, esse filho virou e falou, foi o único momento que eu vi meu pai chorar. Ele chorou, acalentou a gente e depois ele mandou nós, os filhos, para uma escola interna. Então, para ele, nessa construção de behaviorismo, tem muito dessa questão, como você trabalha com o SR, estímulo, resposta e tal, quando você demonstra o afeto ou a emoção, é como se houvesse um desequilíbrio, né? Sabe uma coisa que eu percebo nas graduações de psicologia? Tirando Jung, né? A gente acaba caindo meio de paraquedas nas teorias das pessoas e não vê pelo que a pessoa passou, quem ela foi, para poder chegar na teoria. Eu acho que isso é extremamente importante, porque senão você ensina a pessoa toda vez a aprender tudo do zero. Só que se você conhece assim um pouco da onde a pessoa vivia, de quem era ela, você meio que vai chegar nas suas conclusões também, né? E isso, com certeza, ninguém ouve numa graduação, né? Tanto porque a história de vida construiu você. Você pode fazer a ciência, criar, provar, mas tem elementos muito subjetivos e pessoais. É que nem um cara que defende determinado partido, determinada ideia, esquerda, direita, o cara ele defende afinco, prova, mas tem elementos pessoais ali totais. Tem uma frase que é do próprio Watson, que ele escreveu livros, e você percebe essas características pessoais, individuais e subjetivas dele, que transformaram para ele criar essa ciência. Ele se preocupava bastante com atividades masculinas, caçar, pescar, formas de adultos e crianças demonstrarem coragens e habilidades pessoais. Dessa forma, ele possuía um quê de Hemingway. Hemingway foi um escritor, tá? Só aspas. Ernest Hemingway, tem um livro dele muito bom aqui, O Velho e o Mar. Esse Hemingway, ele se suicidou. Só te cortando um pouquinho, uma coisa interessante que você falou da questão do que a história de vida vai levar a pessoa, né? Das consequências. Tem um livro bem interessante, bem antigo, que se chama A Psicologia da Superstição, de Gustav Jarroda. E ele vai comentar bastante coisas, aquilo que você vive vai influenciar muito no que você pensa. Às vezes nem tão de forma subjetiva, né? Mas igual a gente fala assim de estímulo-resposta, a gente tá falando de análise do comportamento. Se a gente é exposto a certos estímulos durante a vida, é natural que os nossos pensamentos sejam influenciados por esse estímulo, né? Dentro de uma grande cadeia assim, de comportamento. São as contingências que te constroem e é o que você valoriza. Você vê que o Watson, ele valorizava esse glamour social, ele queria isso para ele, e foi o que ele buscou durante a vida. Então, a gente percebe que a parte polêmica do que ele fez, do que o social prega de certo e errado, é o que vai construindo, é o que vai aprofundando, é o que vai fazendo aquela pessoa ser que é o que ela é. Tanto que ele buscava ser polêmico em coisas que os grupos ou o grupo social, de uma certa forma, recriminava, mas às vezes é um evento até interno. Por exemplo, ele publicou um artigo falando que era a favor da monogamia, era contra a monogamia, e ele falava que a instituição do casamento ia acabar. A instituição do casamento hoje não acabou, mas você percebe como com a informação a gente tem acesso à desestrutura do casamento. E quando eu digo isso, eu estou falando de adultério. Quando eu digo isso, eu estou falando desse vídeo no WhatsApp. Por que todo mundo fica passando esse vídeo? Qual é o evento interno que ocorre dentro da gente? Sombra. Isso é assunto para outro podcast. Os eventos internos são termos de AEC mesmo. Então, ou seja, ele era polêmico com uma coisa que é contingente, as pessoas vivem, as pessoas sentem, as pessoas percebem, agem, reagem, é estímulo, só que ele virava e falava, e às vezes falava até o contrário, porque ele sabia que as ideias dele, quer dizer, isso é contrário, eu não tenho certeza, mas você percebe que ele instigava, é o intuito de provocar. Sabe, dois pontos interessantes que a gente tá falando aqui. Um é que quando a gente estuda na faculdade análise do comportamento, a gente tem exemplos, eu acho que tão simplistas e tão retardados sobre estímulo-resposta, sobre condicionamento operante,
que às vezes a gente acha que a teoria pode não estar compreendendo uma pessoa, sei lá, com depressão, ou uma pessoa com grande complexo, mas a gente pode ver vários casos práticos assim, e eu acho que muitas vezes a teoria ou os professores estão pecando em não demonstrar. Então, tanto que a gente está falando aqui de como que as estimulações, como o seu ambiente leva a pessoa e pode estar condicionando o seu comportamento. Eu acho que isso é muito mais legal de se estudar do que você falar assim, você pede água para uma pessoa que sempre te deu água e porque te reforçou, blá blá blá. Eu acho isso extremamente maçante e torna a psicologia algo chato. Outra coisa também que eu não vejo na graduação, mas que eu acho muito legal, mas aí vai bastante da minha opinião, é a questão da gente utilizar o que a gente já sabe para tentar entender os fenômenos. Então você estava comentando aí sobre o comportamento do Watson e a Nai falou, é sombra, né? E se você fala isso durante a aula, você às vezes é extremamente recriminado. Então você fala assim, não estamos falando disso, dessas teorias mentalistas. Pô, mas as pessoas esquecem que todos estamos falando sobre os seres humanos, né? Sobre a complexidade. Então eu acho que é válido sim fazer esses comportamentos, ajudar a entender, né? Aprender tudo do zero é muito difícil. Eu percebo. E uma vez eu ouvi um psicólogo, ele falou isso daí pra mim. Ele falou, de uma certa... Ele falou até um livro que falava sobre isso, eu acho que até você me disse uma vez, um livro que também falava sobre isso. De uma certa forma, as ciências, elas estão tratando do mesmo assunto, mas com palavras diferentes, porque... Sim, são palavras diferentes. Você vai ter vários pacientes. A ciência, ela consegue tratar esses vários pacientes. E ela consegue justificar até quando não consegue tratar. E falar assim, é claro que eu concordo quando você percebe isso no curso. De rigorismo é uma ciência que ela procura ser um pouco mais rápida, mais imediatista. Se você entrar em contexto social, Estados Unidos, época, a gente está num clamor à velocidade. Isso daí tomou a gente de uma forma que a gente é até consumido e consome isso. Acredito que a questão também da velocidade é que ela trabalha com coisas tão não exatas, mas ela trabalha com mais observações, com certeza. Então ela não especula sobre o comportamento. Então você acaba que você tem a resposta mais rápida assim, porque não existe especulação ou compreensão, análise. Então, isso deixa rápido pra caramba. A gente vai falar de uma outra ciência, ou a psicanálise, por exemplo, e a EC. O que acontece muito, que a gente percebe no curso, não estou falando como professores, estou falando entre alunos mesmo. Eles gostam e cultivam isso, principalmente no começo, de comparar uma ciência a outra. E o que é um erro, né? Se você perceber, como é que você vai compreender uma coisa comparando a uma outra ciência que ela não segue a mesma tangência? Eu acho que a gente pode fazer esse comparativo de psicanálise e análise do comportamento da mesma forma que a gente mede jardas e mede metros. A gente tá falando da mesma coisa, só que são linguagens diferentes. A gente não dá tanto pra misturar as duas, mas você compreendendo uma te ajuda a entender o que é a outra. O que é ruim é você comparar a ponto de falar assim, eu gosto de análise de AEC, de análise do comportamento, porque eu não gosto de psicanálise. Eu acho que o caminho não é bem esse. Você não entende a AEC comparando no entendimento de psicanálise. Você entende a AEC por AEC, você entende psicanálise por psicanálise. Mas acho que também aí vai outro defeito dos cursos, é de colocar as coisas simplistas demais, porque se eles abrissem mais assim o leque do que está acontecendo na graduação, eu aprendi um mínimo de Watson, aí a gente já foi para Skinner e não viu mais nada. Só que quando eu fui trabalhar com a iniciação científica num projeto que envolvia análise do comportamento, eu li alguns outros teóricos, inclusive brasileiros, que falam coisas muito mais legais, assim, abrangem mais assuntos, né, dentro da análise do comportamento. Eu acho que a graduação deveria dar esse leque de possibilidades para você assim, também. Porque senão vira aquele preconceito. Você não entende nada de Freud. Então você gosta de Freud. Pô, mas a psicanálise é um mundo gigantesco. Eu vou comentar uma coisa, claro que tem a ver com o que você falou, e tem também um pouco de compreensão quanto a tudo isso. Vamos falar de psicologia no geral. Várias pessoas estão cursando psicologia. Eu ouvi falar que foi até um dos cursos mais concorridos no vestibular para a universidade pública. Então, o que acontece? É um curso concorrido. Todo mundo vai ter sucesso com psicologia? Acredito eu que não. Acredito eu que também não. Por isso que a pessoa tem que ouvir Psicocast, para ela poder ficar boa. O que acontece é o seguinte, a universidade ela vai te dar o que é básico. Eu concordo ou não?
A questão não é concordar ou não, a gente tem que observar um movimento social. Tem cursos de psicologia que tem aula até sábado. Tem universidades que dão aula de sábado. Tem universidades que é integral, é o dia inteiro, o curso de psicologia. Então o fato é o seguinte, o que vai me tornar um bom profissional? Penso que é o fundamento, é a minha especialização. Então, ou seja, a universidade ela vai dar o que é didático. Então, o que vai te diferenciar é você se aprofundar. Então, você ouviu falar de mais pesquisadores, experimentos, porque você pesquisou. Provavelmente, se a gente for fazer uma comparação de estudantes, o cara que se aprofundou, ele pode ter mais sucesso naquela determinada ciência. Eu não creio que você consiga ser bom em tudo. Não, você não precisa ser bom em tudo, mas eu acho assim, mesmo dentro da sua abordagem, você pode estar lendo e conhecendo bastante, que aperfeiçoa pra caramba seu trabalho. Eu acho que o mérito não fica só na especialização, o mérito fica no esforço. Eu acho que você deve fazer isso que você falou. Você deve se aprofundar para ser um ótimo profissional. Mas é o seguinte, o curso de psicologia tem 5 anos, e a psicologia é muito extensa, é uma ciência nova, mas ela é extensa demais, a gente vai estudar psicologia o resto da vida. O que eu estou querendo dizer? O que é didático, é didático. O que vai fazer você ser melhor ou não é a forma que você se profissionaliza, que você se aprofunda nisso. Claro que a universidade ela pode pecar muito nessa rapidez, mas a didática do curso vai ser essa. Eu acredito que são pesos, tem o que eu quero dizer? Sim, me convenceu. O que está ali para se fazer vai ser feito, o que vai te tornar melhor ou pior do que um outro profissional é o quanto você se dedica, se profissionaliza e vai ter talento. E é claro que o talento eu não estou querendo dizer uma coisa inata, estou querendo dizer uma coisa que você vai aperfeiçoar. Você vai de vocação, você vai aperfeiçoando. Então é claro que na faculdade a gente escuta falar desses caras de forma básica e a gente fica maravilhado. Só que tem muita coisa ali. Esse mundo da psicologia é extenso demais, tem gente. É lindo, não é? Fala a verdade, a psicologia é coisa linda de Deus. Tá bom. Fica falando de Deus no psicocast de psicologia, viu? Caramba, eu não posso falar de Allah, não posso falar de Deus. Pô, mas você... A gente tá falando de behavior, a gente tá falando de AEC, aqui é só ciência fiel. Acho que um comentário bem interessante é esse também, né? Que o behaviorismo, ele foi bastante criticado porque eles achavam que eles estavam realmente negando Deus, negando essa questão divina do ser humano. Quando eles definiam um comportamento, falava-se de causa e efeito. Eles tiravam um pouco essa divindade do nosso comportamento. Isso daí que você tocou foi bastante criticado. É algo interessante até quando você para se aprofundar nesse tema. Vamos pensar numa época antiga, a constituição do homem era o que? Era divina. Você tem quadros do homem tocando no livro de Deus ou de algo maior, lembra? Essa imagem? Então, ou seja, o homem ela concepção de divindade, ele é um ser maior. Aí chega um cara da análise do comportamento, faz um estudo com um animal e fala, eu consigo fazer a mesma coisa com o ser humano, eu consigo prever o comportamento do ser humano. Você está mexendo com uma estrutura, com uma forma de pensar. Ou seja, eu sou tão divino, eu sou tão imprevisível, como é que chega um cara e fala que ele consegue testar, provar, experimentar o meu comportamento, a minha maneira de agir? Então, isso daí até, eu não diria que foi uma crítica, mas foi um impacto que gerou quando você trata de uma ciência dessa, uma sociedade que é tão divina. Bem, falamos de polêmica, falamos de bastante gente, só que não falamos do nome da análise do comportamento, né? Do homem, ele, Skinner. Do Neo Behavior, né? Neo Behavior, aquele. Felipe, acorda, é sua chance agora, cara. Você veio pra isso, praticamente. Opa, hoje é o seu dia pra isso. Fala pra gente um pouquinho sobre esse coisa linda de Deus, Skinner. Não pode falar coisa linda. Esse coisa linda do povo. Pode falar. Coisa linda da evolução, vai. Pode falar que ele é lindo, só não pode falar se ele é de Deus, se ele é de Allah, porque o Will hoje tá afim. Não. É só polemizando, não é nem polemizar, né? Polemizar é de vários, né? Eu queria falar de eu corto isso daí, pelo amor de Deus, velho. Não me entendo. Bom, então, pra falar de Skinner não é algo tão difícil pra mim, porque ele foi, entre outros autores, ele foi um dos caras que mais me chamaram a atenção no início da faculdade, tendo em vista que eu trabalhava com recursos humanos e tentava entender um pouco da filosofia nesse campo mais organizacional e os métodos mais utilizados para você trabalhar na aquisição de pessoas e de ferramentas para poder trabalhar a operação de uma grande ou pequena empresa.
é sempre utilizando o nosso querido behaviorismo, né? Como a gente já disse anteriormente. Bom, Skinner, então. Skinner, ele é de nacionalidade estadunidense. Ele nasceu dia 20 de março de 1904, na Pensilvânia. Bom, Skinner, ele se formou na área de linguística e filosofia, falando bem breve aí do início da carreira dele. Ele se formou em inglês, recebeu alguns prêmios, recebeu chave simbólica, e nesse meio tempo ele manifestou o desejo de tornar-se escritor. Skinner, mais tarde, com alguns poemas, alguns textos que ele havia escrito, ele recebeu vários comentários favoráveis de Robert Frost. E foi isso que motivou ele a querer construir uma carreira literária. O que não foi tão bom assim, porque quando ele começou a escrever, querer criar algumas obras sobre literatura, ele acabou se desiludindo com justamente a falta de habilidade nessa área. But not everyone believes that biology is destiny. For many scientists, it's your experiences in life. Aí depois, posteriormente, Skinner ele começou a ler sobre Watson e sobre Pavlov. Foi aí que ele decidiu a fazer uma pós-graduação em psicologia. Até então, Skinner ele não havia tido interesse científico mesmo, de construir alguma coisa se embasando na psicologia, mas como eu disse, agora após ele começar a ler sobre as obras de Watson e Pavlov, ele acabou se interessando e ingressou no curso de psicologia em Harvard, de pós, né, na verdade. Engraçado que foi você falar de Pavlov, seu cachorro começou a latir, né? Não foi o meu, não, foi de alguém aí, que o meu cachorro tá bem... Ele tá bem... É o cachorro de alguém que não tá gostando desse papo de Pavlov. Eu também não. Bom, então falando a base do trabalho de Skinner, ele reflete a compreensão do comportamento humano através do famoso comportamento operante. Skinner ele vem dizendo em toda a sua obra e depois também as suas obras dizem por si só que o interesse era compreender o comportamento humano e não manipulá-lo, que é o que a gente falou um pouco antes, de como as pessoas encaravam a psicologia comportamental. O Watson ele era tido como reducionista, um cara que de fato ele queria de certa forma manipular o comportamento das pessoas e introduzir novos comportamentos, com tudo isso que a gente disse anteriormente. E para Skinner não, Skinner ele queria trabalhar o comportamento humano, mas sempre respeitando as esferas mesmo do ser humano. Ele não queria reduzir o ser humano a um conjunto de comportamentos. E foi aí que ele selecionou em 3 níveis os comportamentos humanos, que são eles: o filogenético, que ele vai corresponder sempre aos aspectos biológicos da espécie e da herança que a gente vem recebendo de toda a cadeia familiar e filogenética mesmo. O segundo nível, ele é ontogenético, ele vai corresponder a toda a história de vida do indivíduo. E por fim, a gente tem o nível cultural, que são todos os aspectos culturais que a gente tem contato, né, que cada indivíduo vai conhecer, que vai influenciar a conduta de cada um. E aí, para Skinner, através da interação desses 3 níveis em conjunto, nenhum deles, quando a gente começa a falar de instância psíquica ou de níveis, para Skinner, um nível não tem mais autoridade sobre o outro. Os 3 eles vão trabalhar sempre formando uma engrenagem, e através daí a gente tem o nosso comportamento humano, que ele vai ser ora parecido, ora ele vai ser totalmente contrário, ele vai funcionar numa sincronicidade. E aí, quando a gente fala sobre behaviorismo, a gente acabou de discutir, quando eu estava buscando esse material sobre Skinner, eu comecei a ler sobre behaviorismo clássico, radical e vários outros que a gente não tem contato nenhum na faculdade. E aí eu estava aqui quieto, ouvindo a discussão que vocês estavam tendo sobre falta a dialética, não falta, será que é a faculdade, será que é o sistema, será que são os alunos? E a minha opinião é que o que falta, eu acho, hoje na sala de aula, alguns estímulos. A gente sabe que a gente tem algumas horas, a gente sabe que o professor precisa dar aquele material didático, que muitas das vezes ele já é pré-definido por uma outra banca, e o professor ele está ali apenas para poder passar, disseminar aquele conhecimento de forma didática, de forma literária e conceitual. Eu acho que o que às vezes falta é aquele estímulo e colocar aquela pulga atrás da orelha de cada aluno.
Então, por exemplo, quando a gente fala quando a gente vai falar sobre behaviorismo, sobre Skinner, a gente vem direto sobre o behaviorismo radical, que ele foi desenvolvido sobre um campo de pesquisa experimental, que a proposta dele uma proposta... Gente, quem é esse cachorro? Ele parou até de latir e ficou muito puto. Quem que é? Chama esse cachorro aí que eu vou trocar uma ideia com ele. Estava dizendo que quando a gente fala de Skinner, a gente já é logo remetido ao behaviorismo radical, que é aquele que foi desenvolvido não como um campo de pesquisa experimental a princípio, mas como uma proposta de filosofia sobre o comportamento humano. Então, o que isso quer dizer? São aquelas pesquisas experimentais que vão constituindo a análise experimental do comportamento. Então, quando o Skinner fala desse behaviorismo radical, ele quer dizer, ele faz uma correlação com uma filosofia da ciência do comportamento. Ou seja, o Skinner ele vem batendo na tecla fortemente sobre os antimentalistas, ou seja, ele vai considerar que essas noções internalistas de entidades mentais, como a origem do comportamento, elas não são pragmáticas. Ele vai entender cognição, id, ego, superego, inconsciente coletivo, tudo isso que a gente vê na psicologia que a gente tem como base em teorias. O Skinner ele vai olhar ele não vai negar que isso existe, só que ele vai dizer que... Mas ele não vai aceitar. Exatamente, ele diz que esses eventos mentais, eles não causam o comportamento das pessoas, que os eventos mentais, eles são comportamentos e eles são de natureza física e não mentais, não funciona como um processo mental. Não sei se eu estou conseguindo ser claro. Sim, sim. Na verdade ele quis dizer que a gente pode entender o inconsciente também como estímulo-resposta com tríplice contingência, que a gente não tem que fazer uma dissociação. Na verdade, o pensamento é comportamento. Então, eu estava dizendo que quando a gente vai fazer uma relação sobre behaviorismo clássico e o radical, que foi o que eu acabei de dizer, o clássico ele partia do princípio de que o comportamento ele é modelado pelo paradigma pavloviano, que nada mais é do que estímulo e resposta, conhecido como condicionamento clássico, que é aquele que não é operante. Ou seja, em outras palavras, um comportamento é sempre uma resposta a um estímulo específico. Já para Skinner, quando ele vem com esse behaviorismo radical, ele vai criar e ele vai trazer os comportamentos sendo selecionados nessas três instâncias que eu também disse, que vão levar sempre em consideração a filogenética, a ontogenética e a cultura de cada indivíduo. Para finalizar, tem uma frase do Skinner que é fodástica e eu acho que essa é a pulga atrás da orelha que todo professor devia colocar na gente, que é o seguinte: não considere nenhuma prática como imutável. Mude e esteja pronto a mudar novamente. Não aceite verdade eterna. Experimente. Lindo. Resumindo, quem é feliz não faz arte. Tinha que falar nisso. Pode. I don't wanna hear